Olá, tudo bem? Eu sou André Dick do Cinematográfico. Hoje eu estou aqui para falar de uma das principais estreias dessa semana, Barbie, dirigido por Greta Gerwig. A outra grande estreia, todos sabem, é Oppenheimer, dirigido por Christopher Nolan. Comecemos então por Barbie. É um filme que começou a ser muito aguardado desde o anúncio da diretora, da Greta Gerwig, e principalmente com o roteiro escrito por ela e por Noah Baumbach, com quem ela é casada. Tanto a Gerwig quanto o Baumbach, eles têm alguns projetos no cinema muito interessantes. A Gerwig, ela estreou na direção com Lady Bird, que é um filme excepcional, um filme meio indie do final da década passada, e depois ela fez a adaptação de um romance histórico em Adoráveis Mulheres, um drama extraordinário, com um grande elenco e uma reconstituição de época incrível. E o Baumbach, ele sempre demonstrou grande talento nos roteiros, tanto aqueles que ele fez com o Wes Anderson, A Vida Marinha com Steve Zissou, ou o Fantástico Senhor Raposo, e também os filmes que ele dirigiu, A Lula e a Baleia, Francis Ha, que também era com a Greta Gerwig, e depois História de um Casamento no final da década passada. São filmes muito interessantes, com um humor às vezes discreto, às vezes um humor meio patético, que lembra um pouco o do Wes Anderson. Então, todo esse conjunto de elementos, assim como a presença no elenco da Margot Robbie, e também a presença no elenco do Ryan Gosling, anunciavam um filme em grande escala. Eu não imaginava que ele chegasse a essa altura no lançamento com tanto hype, mas é o que acabou acontecendo. O filme possivelmente vai ter uma grande bilheteria, principalmente por causa de todos esses elementos que foram sendo trabalhados durante o tempo antes do lançamento. O marketing do filme, eu acredito que tenha sido muito bem feito, talvez o melhor trabalho de marketing da Warner Bros. Nos últimos anos, e o filme chegou com essa grande carga de expectativa no cinema. Começando pelo elenco, a Margot Robbie como a Barbie, ela se apresenta bem, a atuação dela está dentro da naturalidade com que ela acaba mostrando seus personagens na trajetória. Eu lembro dela particularmente no Lobo de Wall Street, depois da interpretação da Arlequina nos dois Esquadrão Suicida e também no Aves de Rapina. Mas é uma atriz que tem um potencial que às vezes não é tão explorado. Eu acho que aqui no filme Barbie ela faz um personagem que trabalha tanto o drama quanto o humor, mas a Greta Gerwig acaba não extraindo uma atuação que eu considere de grande destaque na trajetória dela. O Ryan Gosling como Ken, ele apresenta uma boa atuação, às vezes um pouco exagerada, de maneira planejada com a Greta Gerwig, mas eu entendo que muitas vezes isso não funcione ao longo da história. Mas o principal problema do filme Barbie, a meu ver, surpreendentemente, é o roteiro escrito por Greta Gerwig em parceria com o Noah Baumbach. Realmente, quando você lembra das obras que eles já dirigiram, já escreveram, especificamente a Gerwig, tanto no Lady Bird quanto no Adoráveis Mulheres, eu particularmente fiquei pensando ao longo da narrativa de Barbie o quanto tinha realmente da Greta Gerwig aqui nesse projeto. Eu não identifiquei muitos elementos do humor sofisticado que ela apresenta tanto no Lady Bird, quanto em outros projetos que ela fez, inclusive com o marido, o Noah Baumbach. Ao mesmo tempo, também não noto o humor mais de qualidade, um humor mais refinado, feito pelo Baumbach num filme, por exemplo, como A Lula e a Baleia, ou, ou projetos posteriores, principalmente no Francis Ha, que ele fez também com a Geary, que eu já tinha citado. Então, o roteiro acaba introduzindo os personagens de maneira muito rápida, muito simplista, logo se desenrola para o conflito do filme, que é um conflito que não tem
uma grande linha de trabalho. Em determinado momento, entra um personagem interpretado pelo Will Ferrell, que poderia ser bem melhor desenvolvido. O Will Ferrell é um grande ator de comédia. Eu gosto dele principalmente naquele filme em que ele mistura drama e humor mais estranho que a ficção. Ele tem um trabalho muito elaborado e aqui ele acaba não tendo chance, mas ele faz o possível com o roteiro que ele recebe. Eu não consegui entender exatamente qual era o objetivo da Gehrig e do Baumbach de fazer um roteiro tão expositivo. Cada frase, cada situação, cada diálogo parece trazer sempre algum tipo de discurso, algum tipo de lição de moral que acaba não sendo trabalhado de maneira tão interessante, porque os personagens, mesmo remetendo a um mundo artificial, eles poderiam ter uma certa humanidade, principalmente pela lente da Gehrig, que é uma atriz que já mostrou grande talento nesse sentido, principalmente no drama que a gente vê em Adoráveis Mulheres. Então, eu não consigo entender por que eles optaram por esse tipo de narrativa. É uma narrativa muito simplista, ignora a inteligência do espectador em muitos momentos, parece querer conduzir o espectador a ter que aceitar uma determinada ideia ou ter que pensar de um determinado jeito, e isso, a meu ver, descontenta tanto o público feminino quanto o público masculino. A sessão em que eu fui era predominantemente de mulheres, e mesmo sendo uma comédia, eu não lembro de o filme ter despertado muitas risadas, porque as situações realmente são ou extremamente exageradas ou mal trabalhadas. As cenas elas acabam vindo numa sequência em atropelo e acaba prejudicando também o elenco coadjuvante. Eu fico muito decepcionado com o que fizeram com o Will Ferrell. Ele realmente ele tinha um potencial para uma interpretação bem melhor. O Michael Cera está impressionantemente desperdiçado no filme. Eu gosto muito dele, principalmente naquela fase em que ele se tornou astro ali do Superbad, do Scott Pilgrim contra o Mundo. Ele é um ator muito talentoso e aqui nas cenas em que ele aparece, você nota que ele também tinha um potencial a ser desenvolvido. As outras coadjuvantes, a América Ferrara, que é uma atriz talentosa, da qual eu gosto muito, tem um personagem muito mal desenvolvido. Eu realmente não consegui sentir nenhuma emoção com o conflito que essa personagem traz ao filme. E a Kate McKinnon, que é uma atriz da qual eu gosto muito, principalmente desde o Saturday Night Live, ela tem uma atuação, por vezes, que deixa o espectador pensando por que a Greta Gerwig quis colocar ela nesse personagem, porque o personagem ele era para ser um personagem até importante dentro da trama, mas acaba sendo tratado de maneira tão superficial que não desperta nenhum tipo de reação, pelo menos para mim. Então, o filme Barbie ele vem com esse hype muito grande, ele possivelmente vai ter uma ótima bilheteria, mas eu esperava que o filme trouxesse algum tipo de renovação, principalmente no sentido narrativo. Eu acho que o design de produção e a fotografia dos momentos em que o filme se passa na Barbilândia são muito bons, são muito trabalhados. Eu noto uma influência do show de Truman, que a Greta Gerwig já falou em entrevistas. A gente nota essa influência, eu noto uma certa influência do Fundo do Coração, um grande musical do Coppola dos anos 80. Mas essas influências elas não são bem dosadas quando o filme acaba se transportando para a vida real, digamos assim, sem dar muitos spoilers. A maneira que a Greta Gerwig filma essa transição, ela é feita de maneira muito apressada, mal feita, a meu ver, principalmente de uma cineasta que demonstrou o talento que ela demonstrou no Adoráveis Mulheres, com aquele design de produção, aquele figurino incríveis e com aquele tratamento épico. Então você fica muito decepcionado
com a maneira como ela filmou Barbie. Eu, particularmente, fiquei decepcionado. A fotografia do Rodrigo Prieto, ela tem momentos de destaque, principalmente quando o filme se passa também na Barbilândia. É um diretor de fotografia fora de série, trabalhou com o Martin Scorsese no Lobo de Wall Street, Silêncio, Irlandês, fez trabalhos magníficos, e aqui parece que ele não tinha uma linha de condução muito evidente, mas eu acho que o principal problema de tudo, que acaba refletindo tanto nas atuações, quanto quanto na parte técnica, quanto na direção, é o roteiro da Greta Gerwig e o Noah Baumbach. Eu imaginava que ia ser a principal característica positiva do filme e acabou sendo a mais negativa. Eu entendo que o público feminino pode até considerar algumas ideias desse filme, mas eu entendo que, na maior parte, essas ideias são trabalhadas de maneira muito simplista, muito no sentido de lição de moral, e acaba enfraquecendo todo o posicionamento que o filme tenta passar, criando uma dicotomia muito superficial entre homem e mulher. Eu fico surpreso que esse roteiro tenha vindo desse casal que é multitalentoso. No final do ano passado, eles foram muito criticados por um filme que saiu pela Netflix, Ruído Branco, um filme considerado até mesmo um desastre. O Ruído Branco, eu acho um filme bem melhor que o Barbie, é um filme subestimado, e lá no Ruído Branco ele já trata no roteiro de algumas questões que aqui a Greta Gerwig tenta trazer, como sobre a reflexão sobre a morte, mas aqui ela não consegue trabalhar. Parece que ela estava muito engessada por algum tipo de direcionamento que quiseram dar um direcionamento mais comercial. As cenas de musical que eu imaginava que seriam um destaque do filme, depois que eu fiquei sabendo que tinham essas passagens musicais, são muito fracas. Apenas no final você consegue vislumbrar um pouco uma certa influência ali dos musicais, principalmente dos anos 70. Eu lembrei um pouco do New York, New York, também do Martin Scorsese, mas no geral o filme realmente decepciona. É muito difícil avaliar o filme dessa maneira, principalmente porque eu gosto muito da diretora, gosto do roteirista. A Margot Robbie eu acho uma boa atriz, o Ryan Gosling é um dos melhores atores em atividade em Hollywood, eu acho ele muito subestimado, ele não foi devidamente reconhecido por filmes como Drive na década passada, mas o Barbie, ao mesmo tempo, vai fazer com que todos eles reconheçam um grande sucesso de bilheteria. Mas eu espero, sinceramente, que a Greta Gerwig ela volte a mostrar o talento que ela mostrou no Lady Bird e no Adoráveis Mulheres, e que, infelizmente, eu não consegui sentir aqui no seu filme Barbie. Eu classificaria o filme de 1 a 5 estrelas, eu daria 1 estrela e meia, e eu espero que o espectador, que você tenha uma melhor experiência e que realmente goste da obra. Eu acho que, apesar dos problemas que eu vi, ela merece ser assistida, para que cada um tire as suas conclusões, mas realmente eu achei uma grande decepção. Eu queria agradecer a você por ter acompanhado o vídeo. Até a próxima.